Há momentos na vida em que a alma se sente confusa, não porque falte fé, mas porque existem muitos caminhos sendo oferecidos ao mesmo tempo. Muitas vozes, muitas opiniões, muitos conselhos, muitas promessas. E no meio disso tudo, o coração tenta discernir: para onde eu estou indo? O Salmo 1 nasce exatamente nesse lugar. Este salmo não começa falando de problemas, nem de inimigos, nem de batalhas externas. Ele começa falando de escolhas internas, de direção, de postura, de fundamento. Ele nos apresenta, logo de início, uma verdade que muitas vezes esquecemos. A vida é construída a partir do caminho que escolhemos trilhar, diariamente. Mesmo nos detalhes pequenos, mesmo nas decisões silenciosas que ninguém vê, antes de qualquer promessa, antes de qualquer bênção descrita, o Salmo 1 nos coloca diante de um espelho espiritual. Ele não acusa, não ameaça, não pressiona. Ele apenas mostra que existem dois caminhos, dois modos de viver, dois tipos de raiz, dois destinos espirituais possíveis, e que mesmo quando não percebemos, estamos caminhando em um deles. Este salmo fala com quem deseja viver de forma alinhada, mas sente que o mundo puxa para outro lado. Fala com quem quer fazer o que é certo, mas se sente cansado de nadar contra a corrente. Fala com quem já errou escolhas, já ouviu conselhos errados, já se deixou influenciar, mas hoje deseja realinhar o coração. Antes de ser um salmo de promessa, o Salmo 1 é um salmo de consciência. Ele nos convida a parar, a respirar e a observar. Quem tem influenciado as minhas decisões? Que tipo de alimento a minha mente tem recebido? Onde tenho firmado os meus passos? E é por isso que, antes de qualquer oração, este é um salmo que nos chama ao silêncio interior. Não para nos culpar, mas para nos despertar. Porque não existe transformação real sem consciência, e não existe crescimento espiritual sem honestidade diante de Deus. Neste momento, eu te convido a fazer algo simples, mas profundo. Não apresse esta oração. Não ouça como quem consome conteúdo. Ouça como quem se coloca diante de Deus, com o coração aberto, disposto a ser direcionado, ajustado e fortalecido. Vamos caminhar por este salmo passo a passo. Vamos entender cada palavra. Vamos sentir cada verdade. E vamos orar em cima de cada trecho, permitindo que a palavra não apenas informe a mente, mas transforme o interior. Que esta não seja apenas mais uma oração, que seja um alinhamento de caminho. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. O Salmo 1 começa declarando algo que parece simples, mas é profundamente transformador. Existe uma bem-aventurança ligada ao caminho que se escolhe. Não é uma felicidade superficial, momentânea ou dependente das circunstâncias externas. A palavra bem-aventurado fala de um estado interior de alinhamento, de uma paz que nasce quando a vida está ajustada à vontade de Deus. Logo, no primeiro verso, o Salmo não descreve o que a pessoa faz, mas o que ela escolhe não fazer. Isso já nos ensina algo importante. Muitas vezes, crescer espiritualmente não é adicionar coisas, é retirar influências. Não é acelerar, é discernir. Não é fazer mais, é andar com mais consciência. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aqui, o texto fala de conselho. Conselho é aquilo que orienta decisões. É a voz que seguimos quando estamos confusos. É a referência que usamos quando precisamos escolher. E o Salmo nos alerta: nem todo conselho é neutro, nem toda opinião é inofensiva, nem toda orientação conduz à vida.
Quantas vezes, ao longo da caminhada, tomamos decisões baseadas em conselhos que pareciam razoáveis, modernos, práticos, mas que nos afastaram da nossa essência? Conselhos que minimizam valores, que relativizam princípios, que normalizam o que fere o coração. O conselho do ímpio não é necessariamente algo escandaloso. Muitas vezes ele vem disfarçado de lógica, de todo mundo faz, de isso é normal hoje em dia. O Salmo segue dizendo: nem se detém no caminho dos pecadores. Aqui há um avanço sutil. Primeiro, andar segundo um conselho. Depois, parar no caminho. Aquilo que começa como influência externa se transforma em hábito. Aquilo que era apenas uma escuta ocasional se torna permanência. O texto nos mostra que o perigo não está apenas em ouvir, mas em permanecer. E então ele completa: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assentar-se fala de identidade, de pertencimento, de se sentir confortável em um ambiente que desdenha da fé, que ironiza valores espirituais, que ridiculariza quem escolhe viver de forma íntegra. O escarnecedor não apenas erra, ele zomba. Ele não apenas se afasta, ele despreza. O Salmo 1 descreve, portanto, um processo de descida. Ouvir, parar, assentar-se. Influência, hábito, identidade. E a bem-aventurança está em interromper esse processo, em escolher conscientemente não seguir por esse fluxo. Não porque a pessoa se considera melhor, mas porque entende que o coração é moldado pelos caminhos que frequenta. Esse trecho nos confronta de forma amorosa. Que vozes eu tenho permitido orientar as minhas escolhas? Em quais ambientes a minha fé tem sido enfraquecida, mesmo que de forma sutil? Onde eu preciso sair, antes que me torne confortável demais? Não é um chamado ao isolamento, é um chamado ao discernimento. Não é rejeitar pessoas, é não permitir que todo discurso molde o interior. Deus não nos chama para viver alienados, Ele nos chama para viver enraizados. Talvez hoje você perceba que muitas decisões que te cansaram começaram com pequenas concessões. Um conselho aceito sem oração, uma opinião absorvida sem filtro, um caminho seguido sem paz no coração. O Salmo 1 não vem para acusar, vem para realinhar. A boa notícia é que sempre é possível mudar de direção. Sempre é possível sair de uma roda, sempre é possível deixar um caminho. A bem-aventurança não está no passado perfeito, está na escolha presente. Senhor Deus, neste momento, eu me coloco diante de Ti com humildade e verdade. Ao meditar neste trecho do Salmo 1, eu reconheço que muitas vezes caminhei sem perceber para lugares que não fortaleceram a minha fé. Ouvi conselhos que não nasceram do Teu coração. Permiti que vozes erradas influenciassem decisões importantes. Permaneci em caminhos que me afastaram da paz interior. Hoje, com consciência, eu te peço: afina o meu discernimento. Ajuda-me a reconhecer quais conselhos vêm de ti e quais apenas parecem bons aos olhos humanos. Dá-me sensibilidade espiritual para perceber quando uma orientação me afasta da tua vontade, mesmo quando ela vem embalada em palavras bonitas ou em promessas rápidas. Senhor, ensina-me a não me deter em caminhos que não produzem vida. Dá-me coragem para sair de ambientes que enfraquecem a minha fé. Fortalece-me para dizer não quando for necessário, mesmo que isso gere desconforto, mesmo que eu me sinta diferente, mesmo que eu me sinta sozinho, por um tempo. Eu não quero me assentar em rodas que desprezam aquilo que é sagrado. Não quero normalizar o que fere a minha consciência. Não quero perder a sensibilidade espiritual por tentar me encaixar.
coloco diante de ti agora todas as influências da minha vida. As conversas que escuto, os conteúdos que consumo, as pessoas que me aconselham, os ambientes que frequento. Se algo precisa ser ajustado, mostra-me com amor. Se algo precisa ser deixado, dá-me força para soltar. Se algo precisa ser interrompido, guia-me com tua sabedoria. Eu escolho hoje um caminho de alinhamento. Escolho proteger o meu coração. Escolho caminhar com mais consciência, mais verdade e mais dependência de ti. Que a bem-aventurança descrita neste salmo não seja apenas uma promessa distante, mas uma realidade construída a partir das minhas escolhas diárias. Guia meus passos, Senhor. Filtra minhas decisões e sustenta-me no caminho da vida. Em nome de Jesus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Depois de mostrar os caminhos que enfraquecem a alma, o Salmo 1 faz uma virada silenciosa, porém decisiva. Ele não deixa um vazio. Ele não apenas diz o que evitar. Ele revela onde o coração do justo se apoia. Porque a vida espiritual não se sustenta apenas por negação, mas por direcionamento. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Essa frase carrega uma profundidade que muitas vezes passa despercebida. O texto não diz que a pessoa tolera, suporta ou cumpre por obrigação a lei do Senhor. Ele diz que há prazer. Prazer fala de desejo, de inclinação interior, de algo que alimenta, que fortalece, que traz satisfação profunda. Aqui, o Salmo nos apresenta uma mudança de eixo. Não é mais o conselho externo que governa. Não é mais a pressão do ambiente. Não é mais a voz da maioria. É a palavra de Deus, que passa a ocupar o centro. Mas é importante compreender o que significa lei do Senhor neste contexto. Não se trata apenas de mandamentos frios ou regras rígidas. A lei do Senhor representa a vontade de Deus revelada, o modo como Ele orienta a vida, o caminho que conduz à verdade, à integridade e à paz interior. É a expressão do cuidado de um pai, que sabe o que sustenta seus filhos. Quando o Salmo fala de prazer na lei do Senhor, ele está dizendo que essa pessoa aprendeu a confiar. Aprendeu que a vontade de Deus não aprisiona, protege, não limita, direciona, não sufoca, sustenta. Quantas vezes, na prática, associamos a palavra de Deus a peso, cobrança ou distância? Quantas vezes abrimos a Bíblia apenas em momentos de dor extrema, como último recurso, e não como fonte diária de alinhamento? O Salmo 1 nos convida a uma relação diferente, uma relação de intimidade constante, não de emergência. E o texto continua: e na sua lei medita, de dia e de noite.
Meditar não é apenas ler, não é consumir informação. Meditar é permitir que a palavra desça da mente para o coração, que ela dialogue com os pensamentos, que confronte padrões, que ilumine escolhas. Meditar é ruminar espiritualmente, voltar ao texto, permitir que ele ecoe durante o dia, que influencie decisões, que ajuste reações. De dia e de noite não fala de literalidade rígida, mas de constância. Fala de uma mente que volta repetidamente para Deus, de um coração que aprende a se reposicionar mesmo quando se distrai, de alguém que ao longo do dia pergunta silenciosamente: isso está alinhado com o que Deus tem para mim? Essa constância constrói a estabilidade espiritual. Não são grandes atos isolados, são pequenos retornos diários à verdade. É isso que protege a mente da confusão, o coração da dureza e a fé do desgaste. Talvez você perceba hoje que o cansaço que carrega não vem apenas de problemas externos, mas de uma mente sobrecarregada de vozes, notícias, comparações e cobranças. A ausência de prazer na palavra não acontece de uma hora para outra. Ela vai sendo substituída aos poucos por outros estímulos que ocupam o lugar que deveria ser de Deus. O Salmo 1 nos chama de volta, não com culpa, mas com convite. Ele nos lembra que a palavra não é um peso adicional na rotina, mas a base que sustenta todo o resto. Quando a mente se alimenta da verdade, o coração encontra descanso, mesmo em meio às exigências do dia. Meditar na palavra não exige perfeição, exige disposição. Exige voltar mesmo depois de dias de silêncio. Exige abrir espaço mesmo quando a agenda está cheia. Deus não espera performance, Ele espera a presença. Senhor Deus, ao meditar neste trecho do Salmo 1, eu reconheço que muitas vezes busquei prazer em fontes que não sustentam a minha alma. Preenchi o meu tempo com distrações, preocupações e informações excessivas, enquanto deixei a Tua palavra em segundo plano. Hoje, com humildade, eu reconheço essa realidade diante de Ti. Eu te peço, Senhor, restaura em mim o prazer pela Tua palavra, que ela deixe de ser um dever pesado e volte a ser fonte de vida, direção e descanso. Tira do meu coração a resistência, o cansaço espiritual, a sensação de distância. Ensina-me a meditar, não apenas a ler. Ensina-me a silenciar a mente para ouvir a Tua voz. Ensina-me a retornar à verdade sempre que eu me perder nos pensamentos acelerados, nas preocupações do dia, nas ansiedades da noite. Que a Tua palavra seja luz quando eu não souber para onde ir. Que seja âncora quando tudo parecer instável. Que seja consolo quando o coração estiver cansado. Que seja correção quando eu me afastar do Teu caminho. Senhor, ajuda-me a construir constância. Mesmo quando eu falhar, lembra-me de voltar. Mesmo quando eu me distrair, chama-me novamente. Mesmo quando eu me sentir fraco, sustenta-me com a Tua verdade. Que a minha mente aprenda a repousar em Ti. Que o meu coração encontre prazer na Tua vontade. Que os meus dias sejam conduzidos pela Tua palavra e não apenas pelas urgências do mundo. Eu entrego a Ti meus pensamentos, meus hábitos, meu tempo e minhas prioridades. Organiza o meu interior, alinha o meu coração e faz da Tua palavra o centro da minha vida, em nome de Jesus. Pois é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo
e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer, prosperará. Depois de falar sobre escolhas, influências e alimento espiritual, o Salmo 1 nos conduz a uma imagem viva. Deus sabe que o coração humano compreende profundamente por meio de metáforas. E aqui, ele nos entrega uma das mais belas e completas descrições da vida alinhada com ele. Uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Essa imagem não fala de pressa, não fala de espetáculo, não fala de crescimento instantâneo. Ela fala de processo, constância e profundidade. Uma árvore não nasce grande, não produz frutos no primeiro dia. Ela cresce em silêncio, debaixo da terra, onde ninguém vê. Suas raízes se aprofundam antes que qualquer fruto apareça. O Salmo 1 nos ensina que a vida espiritual saudável segue essa mesma lógica. Antes do visível, existe o invisível. Antes da frutificação, existe o enraizamento. Plantada junto a ribeiros de águas. Isso é extremamente significativo. A árvore não está em qualquer lugar. Ela não está em terreno seco, instável ou improvisado. Ela foi plantada. Existe intenção, cuidado e propósito. E ela está próxima da fonte. Não depende da chuva ocasional. Não vive de momentos esporádicos de emoção espiritual. Ela está conectada a um suprimento constante. Essa é a diferença entre quem vive de picos espirituais e quem constrói uma fé estável. Os ribeiros representam a presença contínua de Deus, a palavra viva, a comunhão diária, o relacionamento que não depende apenas de circunstâncias favoráveis. Quantas pessoas vivem espiritualmente como árvores em solo seco, esperando uma chuva eventual para sobreviver? Vivem bem quando tudo está favorável, mas murcham quando surgem os ventos fortes da vida. O Salmo 1 nos convida a um outro lugar, o lugar da constância, que dá o seu fruto no tempo certo. Essa frase é libertadora. Ela nos livra da comparação e da ansiedade. O fruto não surge quando queremos, mas quando é o tempo certo. Cada árvore tem seu ritmo. Cada estação cumpre um papel. Há tempos de crescimento silencioso, tempos de poda, tempos de espera e tempos de colheita. Deus não trabalha com atraso, mas também não se move por pressa humana. O tempo certo é o tempo em que o caráter já foi formado, a raiz já se aprofundou e o coração já está preparado para sustentar o que virá. Muitas frustrações espirituais nascem quando tentamos colher frutos antes do amadurecimento, quando queremos reconhecimento sem profundidade, resultado sem processo. O Salmo 1 nos reposiciona. Não é sobre quando, é sobre estar plantado, e cuja folha não cai. A folha representa vigor, aparência saudável, resistência às estações difíceis. Isso não significa ausência de ventos ou desafios. Significa que, mesmo quando as circunstâncias são adversas, a árvore permanece viva. Ela não perde sua identidade, não seca por dentro. Há pessoas que, por fora, continuam funcionando, mas por dentro já estão cansadas, secas e desmotivadas. O Salmo 1 descreve uma vida diferente, uma vida sustentada por dentro, mesmo quando o ambiente externo é hostil. E tudo quanto fizer prosperará. Essa prosperidade não é superficial, não é apenas material, é prosperidade de caminho, de decisões, de direção. É a prosperidade de quem anda alinhado. Nem tudo será fácil, mas tudo será coerente com o propósito. Nem tudo será rápido, mas nada será desperdiçado.
Talvez você esteja vivendo um tempo em que parece não haver frutos visíveis, um tempo em que o esforço parece maior do que os resultados. O Salmo 1 vem te lembrar. O fato de você não ver ainda não significa que nada esteja acontecendo. Raízes crescem em silêncio. Se você está plantado na fonte certa, mesmo quando não sente, mesmo quando não vê, mesmo quando não entende, Deus está trabalhando no invisível. A frutificação virá no tempo certo, não antes, não depois. Senhor Deus, ao meditar nesta imagem da árvore plantada junto a ribeiros, eu reconheço o quanto o meu coração anseia por estabilidade. Muitas vezes me sinto pressionado pelo tempo, comparando o meu crescimento com o dos outros, questionando se estou avançando, se estou parado, se estou atrasado. Hoje, através da Tua palavra, eu descanso. Ensina-me a permanecer plantado, mesmo quando não há frutos visíveis, mesmo quando o crescimento parece lento, mesmo quando a estação é de silêncio. Ajuda-me a aprofundar as raízes na Tua presença, que eu não dependa apenas de momentos esporádicos de fé, mas de uma conexão constante contigo. Que eu busque a fonte, não apenas a chuva. Que eu valorize o processo, não apenas o resultado. Senhor, livra-me da ansiedade espiritual. Livra-me da comparação. Livra-me da pressa que gera frustração. Ensina-me a confiar no Teu tempo, sabendo que Tu não te atrasas e não falhas. Quando eu sentir que nada está acontecendo, lembra-me que as raízes estão crescendo. Quando eu me sentir fraco, sustenta-me com a Tua presença. Quando o vento soprar forte, fortalece-me para permanecer firme. Que a minha vida produza frutos no tempo certo. Frutos de caráter, de amor, de sabedoria, de paz. Que eu prospere no caminho, nas decisões e no propósito que Tu preparaste para mim. Eu escolho permanecer. Escolho confiar. Escolho descansar na Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Não são assim os ímpios. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Depois de apresentar a imagem da árvore firme, enraizada e frutífera, o Salmo 1 faz um contraste direto e necessário. Ele não o faz para gerar medo, mas para trazer clareza. A palavra de Deus muitas vezes nos ensina por contraste, porque o coração humano compreende melhor quando enxerga as diferenças com nitidez. Não são assim os ímpios. Essa frase marca uma separação clara. O texto não diz, não são assim os outros, nem não são assim os piores. Ele fala de um modo de viver, não apenas de pessoas específicas. Ímpio aqui não é apenas alguém que comete erros visíveis, mas alguém que escolhe viver desconectado da fonte, sem alinhamento com Deus, guiado apenas pelos próprios interesses e conveniências. E o Salmo usa uma imagem oposta à árvore, a palha. A palha não tem raiz, não tem peso, não tem permanência. Ela até pode parecer parte da colheita por um tempo, mas não sustenta nada. Quando o vento vem, ela é levada sem resistência. Essa imagem é profundamente reveladora. Muitas vezes, o que parece prosperidade, força ou sucesso aos olhos humanos é apenas aparência sem profundidade. A palha pode ocupar espaço, mas não constrói. Pode ser vista, mas não permanece. O vento, na Bíblia, frequentemente simboliza o tempo, as circunstâncias, as crises, o juízo, a verdade que vem à tona. Quando o vento sopra, ele não cria algo novo, ele apenas revela o que já era frágil.
A palha não se perde porque o vento é forte, mas porque nunca teve raiz. Quantas vezes, ao longo da vida, vemos pessoas prosperarem rapidamente, avançarem sem princípios, conquistarem sem caráter, e isso gera confusão no coração de quem tenta fazer o certo. O Salmo 1 responde a essa inquietação. Aparência não é fundamento. O que não está enraizado não resiste ao tempo. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo. Aqui, o texto não fala apenas de um juízo final e distante. Ele fala de momentos de revelação, de situações em que a verdade aparece, em que as máscaras caem, em que aquilo que foi construído sem base começa a ruir. Prevalecer fala de permanecer de pé, e quem não tem raiz, cedo ou tarde cai. Nem os pecadores na congregação dos justos. Isso não significa exclusão social ou superioridade moral. Significa que caminhos diferentes levam a destinos diferentes. A vida alinhada com Deus produz comunhão, estabilidade e pertencimento. A vida desalinhada produz isolamento, dispersão e perda de referência. O Salmo não nos chama a apontar o erro do outro, mas a refletir sobre onde estamos firmando a nossa vida. Porque ninguém se torna palha de um dia para o outro. Isso acontece quando se vive sem raiz, sem fonte, sem constância. Aplicação emocional e prática. Talvez você esteja vivendo um tempo em que vê pessoas ao seu redor avançando rapidamente por caminhos que ferem princípios, enquanto você permanece tentando fazer o certo, mesmo cansado. Isso pode gerar dúvida, revolta e até vontade de desistir. O Salmo 1 vem te lembrar: nem tudo que parece avanço é crescimento real. O vento virá, sempre vem. E quando vier, não será a aparência que sustentará, mas a raiz. Deus não se impressiona com o que é rápido, barulhento ou chamativo. Ele honra o que é verdadeiro, profundo e alinhado. Oração. Senhor Deus, ao meditar neste trecho do Salmo 1, eu reconheço o quanto, muitas vezes, me deixei confundir pelas aparências. Vi caminhos aparentemente fáceis, resultados rápidos, pessoas prosperando sem princípios, e meu coração, por vezes, se inquietou. Hoje eu escolho ouvir a Tua verdade acima das minhas emoções. Ensina-me a não invejar o que é passageiro, ensina-me a não desejar o que não tem raiz. Ensina-me a valorizar o que permanece, mesmo que cresça em silêncio. Senhor, livra-me de construir uma vida superficial. Não permita que eu viva apenas de imagem, de status ou de reconhecimento externo. Eu quero raiz, quero profundidade, quero verdade. Quando o vento soprar, e eu sei que ele sopra, sustenta-me. Que eu não seja levado pela instabilidade, que eu não seja disperso pelas circunstâncias, que eu não me perca quando as pressões aumentarem. Ajuda-me a permanecer firme no caminho da justiça, mesmo quando ele parece mais lento. Dá-me paz para confiar que o que vem de ti permanece, e o que não vem, cedo ou tarde, se desfaz. Senhor, eu entrego a ti meus medos, minhas comparações, minhas dúvidas. Alinha novamente o meu coração, fortalece minhas raízes e ensina-me a confiar que a tua fidelidade é maior do que qualquer aparência de prosperidade momentânea. Eu escolho ser árvore, escolho permanecer plantada. Escolho confiar no teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo 1 se encerra com uma afirmação simples na forma, mas imensa no conteúdo. Depois de falar sobre escolhas, influências, alimento espiritual, raízes, frutos e contrastes, Deus conclui com algo que toca diretamente a alma de quem está cansado, cansada de tentar fazer o certo.
O Senhor conhece o caminho dos justos. Conhecer, na linguagem bíblica, não significa apenas ter informação. Significa relacionar-se, acompanhar, envolver-se, cuidar. Quando o Salmo diz que Deus conhece o caminho dos justos, está dizendo que nenhum passo passa despercebido, nenhuma renúncia é ignorada, nenhum esforço feito em silêncio é esquecido. Há dias em que o coração se pergunta: será que Deus está vendo? Será que vale a pena continuar? Será que minhas escolhas estão fazendo diferença? O Salmo 1 responde com firmeza e ternura. Deus vê, Deus conhece, Deus acompanha. O caminho dos justos não fala de perfeição, fala de direção. O justo não é quem nunca erra, mas quem escolhe retornar, quem ajusta o caminho quando percebe que se desviou, quem busca viver alinhado, mesmo tropeçando. Justiça aqui é relação com Deus, não desempenho humano. Esse versículo traz descanso, porque nos lembra que a vida não é uma corrida para provar valor, mas uma caminhada acompanhada por Deus. Ele conhece o caminho inteiro, inclusive as curvas que ainda não vemos. Ele conhece as dificuldades antes que elas apareçam. Ele conhece os processos antes que os frutos surjam. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Novamente, o Salmo não fala apenas de pessoas, mas de caminhos. Caminhos construídos sem fundamento, sem raiz, sem alinhamento, cedo ou tarde se desfazem. Perecer aqui não é apenas desaparecer de forma abrupta, mas perder sentido, perder direção, perder sustentação. Quantas vidas seguem funcionando por fora, mas por dentro já se perderam? Quantos caminhos parecem ativos, mas já não conduzem a lugar algum? O Salmo 1 encerra nos lembrando que nem todo caminho leva à vida, mesmo que pareça confortável por um tempo. Essa verdade não vem para gerar medo, mas para gerar escolha consciente. Deus não força ninguém a caminhar com Ele. Ele apenas revela, com amor, onde cada caminho leva. Talvez hoje você esteja cansado, cansada, não porque fez escolhas erradas, mas porque fez escolhas certas por muito tempo sem ver resultado imediato. O Salmo 1 fecha como um abraço espiritual, dizendo: Deus conhece o seu caminho. Ele sabe onde você está. Sabe por que você renunciou. Sabe por que você esperou. Sabe por que você permaneceu. Você não está andando sozinho, sozinha. Você não está atrasado. Você não está esquecido. O caminho que Deus conhece é o caminho que Ele guarda. Senhor Deus, ao encerrar esta meditação no Salmo 1, eu me coloco diante de Ti com o coração mais consciente e mais entregue. Ao longo deste salmo, Tu me mostraste caminhos, escolhas, raízes e destinos. Agora, eu descanso na certeza de que Tu conheces o meu caminho. Mesmo quando eu me sinto cansado, cansada, Tu sabes por onde tenho andado. Mesmo quando eu não vejo frutos, Tu conheces as raízes que estão crescendo. Mesmo quando eu questiono minhas decisões, Tu sabes que o meu desejo é andar alinhado contigo. Senhor, guarda o meu caminho. Guarda meus passos quando eu estiver fraco, fraca. Guia-me quando eu estiver confuso, confusa. Corrige-me quando eu me afastar. Sustenta-me quando eu quiser desistir. Eu entrego a Ti o meu futuro, sabendo que ele está mais seguro em Tuas mãos do que nas minhas próprias tentativas de controle. Entrego-te as escolhas que ainda preciso fazer. Entrego-te os processos que ainda estão em andamento. Entrego-te o tempo que ainda preciso esperar. Que eu nunca me esqueça. O caminho que o Senhor conhece é o caminho que permanece. O caminho que nasce da Tua vontade é o caminho que conduz à vida. Ensina-me a confiar quando não entendo,
a descansar quando estou cansado, cansada, a permanecer quando o vento sopra forte. Que a minha vida seja como a árvore descrita neste salmo, plantada, enraizada, sustentada e frutífera no tempo certo. Eu escolho seguir contigo. Escolho confiar na tua fidelidade. Escolho descansar na tua direção. Em nome de Jesus. Amém.